Acharam Gênesis capítulo 18, 19, está no Data Show. Eu vou ler a minha versão, depois eu leio no Data Show. Uma palavra de Deus a Abraão, dizendo: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. Eu vou ler no Data Show agora, para vocês acompanharem essa versão Almeida e atualizada. Porque eu tenho escolhido, a fim de que ele ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem a retidão e a justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Amém? Mais uma vez, pega na mão de quem está do seu lado, olha bem no olho dessa pessoa e diga assim para ele: a vida é breve, um dia você se vai. Nossa, pastor, vai começar assim? Ele ficou bravo contigo? Não. A cara, né? A vida é breve e todos nós se vamos, cedo ou tarde. Como diz alguém, existe uma senha e a gente não sabe o número que vai ser chamado, né? Um de nós pode ser o próximo, mas é algo certo. Nós que estamos aqui essa noite não somos terrenamente eternos, não vamos vir para sempre aqui nessa terra, nós vamos passar. Você já se pegou pensando no dia do seu funeral? Você já pensou sobre isso? Eu já pensei sobre isso. O que você imagina naquele dia, você lá no caixão? O que as pessoas vão estar pensando ao teu respeito? Eu não perguntei falando ao teu respeito, porque no funeral todo mundo, né, vira gente boa. O que as pessoas vão estar de fato pensando ao teu respeito? Como diz uma história, o pastor num funeral, né, e foi fazer então a cerimônia fúnebre, e nas suas palavras ele começou dizendo: então nós estamos aqui para velar o corpo desse homem que faleceu, e era um homem muito bom, muito dedicado, honesto, esforçado. Quando começou a falar isso, a mãe cutucou o filho e disse: vai lá ver se é o teu pai mesmo que está naquele caixão. Complicado, né? Vai ver se é o pai mesmo. Tem uma outra história, diz que um pastor com muita fé chegou num velório, né? E olhando aquela situação, né? E ele então disse: nós vamos fazer uma oração. E quem sabe, o Deus que lá atrás já ressuscitou tantas pessoas, não ressuscita, né? Também esse aqui, diz que a viúva chegou, apertou no braço do pastor e disse: olha, se ressuscitar, tu leva para a tua casa, viu? Eu espero que isso não aconteça no seu velório. Eu espero que no seu velório, realmente as pessoas estejam pensando coisas muito boas a teu respeito, e você não venha ser como um personagem da Bíblia. Tem um personagem da Bíblia chamado Georão. Se puder colocar no Data Show para a gente, 2 Crônicas 21 e 20. A história dos reis de Israel estão também no livro das Crônicas. E esse rei, ele foi um rei de Judá. A maioria dos reis de Judá foi bom. Os reis de Israel eram reis perversos. E olha só como que ficou registrada sobre esse rei o fim da vida dele. Tinha 32 anos quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar de si saudades. O sepultaram na cidade de Davi, porém não com os reis, não no sepulcro dos reis. Hoje, nós estamos aqui, quase 3.000 anos depois, lembrando desse camarada de uma maneira negativa. Porque já naquela época, ele se foi sem deixar saudade. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. O que você está deixando nas pessoas nessa próxima geração? Vou repetir a pergunta. O que você está deixando nesta próxima geração que está vindo aí? Percebeu que eu não perguntei o que você está deixando para essa geração, mas na geração, nessa geração? E aí a gente já começa com algo bem claro e direto.
há uma grande diferença entre deixar um legado e deixar, né, uma fortuna, deixar, enfim, né, alguma coisa de bem para essa pessoa, enfim. Você precisa entender que há uma grande diferença nessa questão. Nós não podemos viver a vida para deixar os bens. Nós precisamos viver a vida para deixar valores, princípios, algo impregnado na alma. Amém? O texto que nós lemos é o texto de Abraão. A história de Abraão nós já falamos aqui, e esse texto do capítulo 18, nós sabemos que o contexto, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, só que antes de destruir, Deus mesmo conversando entre si, acredito na Trindade, nós precisamos falar para Abraão o que nós vamos fazer. E daí, algo lindo, divino, aparece aqui sobre Abraão. E o versículo que nós lemos de Gênesis 18 e 19, Deus diz: pois eu o escolhi Abraão, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Esse versículo pode deixar aí no Data Show. É um versículo fantástico. Em um versículo, Deus declara o porquê chamou Abraão, escolheu Abraão, investiu em Abraão, para que ele ordenasse aos filhos que permanecesse no caminho de Deus e fizesse o que era justo e correto. Primeira lição que eu gostaria que nessa noite, que nós estamos falando do assunto, transforme o legado que você está deixando para a sua próxima geração ou para a sua família, eu gostaria que você entendesse que o plano de Deus para você nunca é somente para você. O plano de Deus para você não é somente para você. A gente olha esse texto e a gente pode pensar assim: não, mas até onde eu entendia, Deus havia escolhido Abraão para construir uma grande nação. Deus havia escolhido Abraão para constituir um grande povo e um povo poderoso. Deus havia escolhido Abraão para preparar a linhagem do Messias. A gente pode falar tudo isso. Só que esse texto, ele deixa bem claro que para chegar lá, para que a grande nação fosse constituída, para que um povo fosse preparado para receber o Messias no tempo certo, como Paulo vai dizer, a plenitude dos tempos, quando vem Jesus, ele precisava trabalhar na vida de quem estava perto. Era nas próximas gerações, era ali no Isaac. Quando eu olho para esse texto, eu entendo de uma maneira muito clara que Deus, ele tem um tempo certo e ele tem pessoas certas que ele colocou ao nosso redor naquele momento para que nós colocássemos um legado naquela pessoa, instruíssemos aquela pessoa. Um sábio, ele já dizia: se tudo que você fizer nessa vida morrer com você, você é um fracassado. Um outro sábio disse: não existe sucesso sem sucessor. Vai fracassar. Olha que profundo. Não existe sucesso sem sucessor. Vai fracassar. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver o mestre dos mestres, o nosso Jesus. Jesus, ele não conduziu exércitos. Jesus, ele não conquistou territórios. Jesus, ele não ultrapassou fronteiras para construir grandes palácios. Não. Jesus escolheu 12. 11 deram certo. 11 fizeram a diferença. 11 espalharam as boas novas por todo o mundo e nós estamos aqui, porque o Senhor Jesus deixou legado na vida, no coração dessas pessoas. E claro, se nós estamos falando de família, nós precisamos também
olhar para as nossas famílias e se perguntar: que legado que eu estou deixando na minha casa? Que legado que eu estou deixando na minha família? O que você, homem, está deixando na sua família, na sua casa, no seu casamento e na vida dos teus filhos? É apenas bens materiais? Pastor, eu acho que eu estou deixando algumas coisas positivas na minha casa. Algum sábio, ele também diz que, queira ou não, você vai deixar marcas na vida de quem vive com você, ou positivas ou negativas. Só que as marcas negativas, a pessoa vai se esforçar e fazer de tudo para apagar. As positivas, ela vai potencializar na vida dela, vai mais longe do que você foi. E por isso eu então reformulo a pergunta: você tem deixado marcas positivas na vida de quem convive com você diariamente? Talvez você está aqui e você está dizendo: pastor Lediel, eu sou casado, mas eu optei por não ter filhos. Mas você tem um cônjuge e você provavelmente vai ter alguém bem perto, onde você vai poder trabalhar, deixar um legado naquele coração e marcar aquela vida. Seja um sobrinho, seja um amigo, seja um vizinho, seja um aluno, alguém. Mas nós precisamos entender que nós fomos chamados e escolhidos para deixar marcas e legados na vida de quem nós amamos. Amém? Então lembra, Deus te escolheu não apenas para você ser um excelente crente, edificado e ir para o céu. Deus te escolheu para você ser crente, edificado, ir para o céu, mas levar muita gente contigo, abençoar muitas pessoas que convivem contigo, sarar muitas feridas e principalmente, você que é pai, você que é mãe, você entrar nessa guerra e fazer de tudo pelos seus filhos, para que eles conheçam o Senhor, para que eles conheçam os caminhos certos, para que eles vivam uma vida com propósito. E a gente pode aqui emendar uma outra pergunta: que legado Deus espera que eu deixe aos meus filhos? E o texto ali diz, primeiro, para que eles guardem o caminho do Senhor. A minha versão diz que conservem-se no caminho do Senhor. A palavra ela é muito clara. A gente que faz as coisas ficarem complicadas. Quantas vezes, pai, você fez essa pergunta: Deus, o que tu espera de mim? Tu me deste 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, o que tu espera de mim, Senhor? Está aí. Deus espera isso de você e Deus espera isso de mim. Deus inicialmente não quer que você vai fazer missão do outro lado do mundo. Deus inicialmente não espera de você que você tenha um canal no YouTube e alcance milhões de pessoas. Deus não espera de você que você evangelize toda a turma que você trabalha, que você estuda, ou todos os teus colegas de trabalho. Deus inicialmente Ele espera de você que você conduza os seus filhos a guardarem os caminhos do Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque isso aqui, para nós que somos pais, é um chacoalhão na nossa alma, para a gente jamais desistir de mostrar o caminho certo para os nossos filhos e lutar para que eles de fato estejam vivendo os propósitos de Deus e o reino de Deus. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vai ver muitas histórias, e como eu sempre digo, essas histórias, irmãos, elas chegaram até nós, todas elas, porque Deus tinha um propósito de nos edificar através dessa história. E a gente pensa que muitas vezes, as famílias que geraram os heróis e as heroínas da fé eram famílias boas, famílias perfeitas, famílias retinhas, famílias que conheciam o Senhor. E a gente para analisar e a gente vai ver que não é nada disso. A humanidade sempre foi pervertida, a humanidade sempre foi tendenciosa para o mal, a humanidade sempre, desde que virou as costas para Deus lá no Jardim do Éden, foi tendencioso para o pecado.
E as consequências têm prejudicado a humanidade. Mas pessoas muito antes até do Messias vir e abrir as portas para cada um de nós, eu conheço história, por exemplo, como a de Raabe. Raabe, a profissão dela era uma prostituta. Raabe, ela não tinha uma casa decente, como a maioria das pessoas bem pobres. Ela morava numa cidade chamada Jericó, uma cidade amaldiçoada, e nessa cidade ela morava nos muros da cidade. Os muros, claro, eram largos, não tão largos como talvez as muralhas da China, mas eram largos, e ali, em alguns cantinhos, as pessoas moravam e construíam um puxadinho ali e viviam ali. Você consegue entender o contexto dessa mulher, Raabe? A vida que ela vivia, todo mundo passava ali e sabia que era uma mulher da vida. As pessoas iam lá por interesse, de prazer sexual e pronto. Nunca para gerar amor, gerar vida, nada disso. Essa mulher, ela tem um discernimento maior do que todos aqueles que moravam na cidade. Os que moravam no palácio da cidade não tiveram o discernimento que ela teve, porque ela começa a ouvir histórias daquele povo que está chegando para entrar na cidade dela. O povo de Israel. Um povo onde Deus tem se manifestado. Tiraram eles de dentro do Egito, que era a nação mais poderosa. Ela diz, esse é sim o verdadeiro Deus. E ela decide se converter a esse Deus. Ela decide correr risco de vida, ou de morte, correr o risco de morrer, para proteger os espias que foram lá. Ao mesmo tempo, ela está escolhendo esse Deus, e na fala de Raabe a gente vê isso bem claro. Ela já tinha ouvido falar desse Deus, agora ela queria uma experiência com esse Deus. Por quê? Eu acredito que quando ela olhava para a casa dela, ela não queria que ele seguisse o mesmo caminho errado, ela queria mudanças. E daí quando os espias dizem, olha, então você vai ser salvo, ela diz, não, eu quero eu e a minha casa, a minha família, todos nós precisamos ser salvos. E quando a gente olha a história dessa mulher, aonde ela aparece? Lá em Mateus capítulo 1, ela está na genealogia de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Na genealogia de Jesus tem uma prostituta que se converteu e diz, faça em mim o teu querer, a tua vontade. Ela queria que o reino de Deus, os caminhos do Senhor, estivesse na vida dela e na casa dela. E daí, contando essa história, eu pergunto para você, que desculpa você tem, que desculpa que você tem, para não levar a sério a espiritualidade na sua família, como eu falei na quinta passada, e para conduzir aqueles que você ama ao pé do Senhor? Não tem desculpa. Nós não temos desculpa. Nós precisamos invocar a presença do Senhor, pedir sabedoria, discernimento, entrar nessa batalha pelos nossos filhos e jamais desistirmos. Ei, você acredita que Deus tem planos para a sua família, sim ou não? Sim ou não? Mas você acredita que o diabo também tem planos para a sua família, sim ou não? Como diz um adolescente para mim, há uns 10 anos atrás, pastor Lediel, se Deus tem planos para a minha vida, e o diabo tem planos para a minha vida, quem é maior, Deus ou o diabo? Olha essa cara dele, Claro que então os planos de Deus vão prevalecer na minha vida. Eu falei, depende. É claro que Deus é infinitamente superior ao diabo, mas Deus nos deu a liberdade de escolher. E se você escolher o diabo, Deus vai respeitar a sua decisão. Ei, pai e mãe, em nome de Jesus, na tua casa, você precisa guardar os caminhos do Senhor. Essa expressão talvez seja um pouco estranha para a gente, porque essa é uma linguagem de português um pouco mais antigo. Que história é essa? Guardar o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é a maneira de Deus agir. Quando você decide na sua casa guardar o caminho do Senhor, você está dizendo, Deus, eu quero que a sua vontade se faça aqui na minha vida. Consequentemente, eu tenho batido nessa tecla e eu vou repetir hoje aqui. Você é resultado do que você acredita. E a tua crença é resultado do que você ingere, do que entra por aqui e do que entra por aqui. Não tem como os caminhos do Senhor ser guardados na sua casa se os teus filhos passam o dia inteiro assistindo Cartoon Network. Não tem como
a tua casa ser um lugar aprazível à presença de Deus, como eu falei na semana passada, se os teus filhos passam o dia no Netflix, assistindo um monte de youtuber que só fala palavrão, xingamento, maledicência e assim por diante. Não tem como. Deus está na sua casa, se vocês passam muito mais tempo diante do Netflix do que em comunhão, em brincadeiras, em oração, em louvores, em meditação da palavra, não tem como. Não tem como a sua casa guardar os caminhos do Senhor, se vocês gastam mais com Coca-Cola do que com investimento em reino de Deus, tempo de qualidade em família, dízimos e ofertas, ajudando o próximo, não tem como. Não tem como. Não tem como Deus abençoar a sua vida se vocês não valorizam a palavra de Deus. Tem que ter Bíblia naquela casa e tem que despertar os seus filhos para a leitura. Hoje, chegou uma encomenda minha, que eu tinha encomendado, um livro dessa grossura assim, né, em forma de mangá. Mangá é tipo desenhos de gibi, mas com desenhos orientais, né? Que tipo de mangá é esse, pastor Lediel? Mangá da vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque no começo do ano eu dei um dessa grossura assim para o meu filho ler sobre Jesus, mangá Messias. E passou uma semana e meia, ele já tinha devorado, né? Tive que comprar um outro. Já comprei mais um agora, né, sobre os heróis da fé. Por quê? Talvez para o meu filho, que tem 9 anos, e para minha filha, que tem 8, eu cobro a leitura deles da Bíblia normal. E eles lêem todas as noites. Mas, para entender melhor, às vezes, na linguagem que nós temos, está um pouco complicado. Às vezes, né, é muito escrita, seguida, está muito complicado. Mas eu estou o tempo todo alimentando a mente e o coração deles com os princípios da palavra. Sei de um livro diferente, vai chamar a atenção. Por exemplo, meu filho, no ano passado, gostava de jogar aquele jogo Minecraft, né? Eu descobri que tinha uma Bíblia em Minecraft. Ou seja, tinha um livro com os personagens, mas todas as histórias da Bíblia. Investi na vida dele para isso. De vez em quando, compro o DVD de histórias bíblicas para ele. Vamos assistir aquilo que tem valor eterno. Pastor Lediel, o senhor não assiste coisas normal, secular? Assisto. Acompanho também o que eles assistem, para que não sejam as coisas que ensinem princípio errado, mas eu sei que aquilo que eles estão ingerindo vai definir as escolhas dele. Salomão já disse isso há 3.000 anos atrás, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se eu não guardar o coração dos meus filhos, e não encher o coração deles com a palavra de Deus, o ensino de Deus, como que eu vou querer que lá na frente, quando ele tiver dúvidas, quando ele tiver tensões, quando ele estiver oprimido por quem sabe, por falsos amigos, oferecendo um baseado para ele, oferecendo um gole de cachaça, como que eu sei que ele vai escolher o caminho certo? Só tem uma maneira dele, pelo menos, ter muita cautela antes de entrar no buraco. Ele vai para o coração dele e ele vai descobrir que tem muita semente boa lá. Tem muita semente boa lá. Amém ou não amém? Nós precisamos mudar o legado da nossa família. Depois o texto continua dizendo, né? Ordene a seus filhos e aos seus descendentes que conservem o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e o que é direito. Semana passada eu falei que os seus filhos estão de olho em você. Eles, olhando para o seu exemplo, eles conseguem saber o que é certo e o que é errado. Tem muita gente hoje que não sabe o que é certo e errado. Por quê? Porque não tem consultado o manual. E eu não estou falando de pessoas que não frequentam a igreja. Estou falando de pessoas que frequentam a igreja. Estou falando de nós aqui. Não sabem mais o que é certo e errado, estão confusos, porque tem muitas vozes na internet, tem muitos pregadores, pastores, mas também tem muitos falsos profetas na internet, falando um monte de bobeira, usando versículos isolados da Bíblia, e daí as pessoas muitas vezes estão confusas. Mas não esqueça o que é certo e o que é errado. A palavra nos mostra o que é pecado e o que não é. Quando o teu filho olha para você, ele consegue ver o que é certo
e consegue imitar o teu comportamento, ou ele só está imitando você e a vida dele, quem sabe você olha e diz, mas esse moleque não presta mesmo, esse moleque só está fazendo besteira, esse moleque é mal criado, e sempre quando alguém fala assim, eu pergunto, quem criou? É mal educado, quem educou? Só fala palavrão, quem ensinou? Quem ensinou? Os filhos, geralmente, tem algumas exceções, pode ter, geralmente, eles vão reproduzir o que eles veem, o que eles recebem. Meus irmãos, graças a Deus, eu louvo a Deus todos os dias, que os meus pais me ensinaram os caminhos do Senhor, mas não apenas ensinaram, eles foram exemplo. Vocês sabem que eu tenho 34 anos de vida, eu nunca vi o meu pai gritar ou xingar a minha mãe. Glória mesmo. Já vi eles desentenderem em opiniões, não, eu penso assim e tal, mas quando o clima ia esquentar, eles se retiravam e dialogavam longe da gente. Nunca vi meu pai gritar, humilhar ou ofender a minha mãe. Nunca vi. Eu nunca vi o meu pai dar um jeitinho de furar uma fila para beneficiar alguém. Nunca vi. Beneficiar a família. Nunca vi. Eu nunca vi, quando meu pai foi parado pela polícia, nunca vi, oferecendo um cafezinho. Nunca vi. Nunca vi. Eu olho para o meu pai, olho para a minha mãe, eu tenho exemplo de referencial. Como eu admiro os meus pais, como eu admiro meu pai e minha mãe. Eu cresci no campo missionário. E na cidade de Jequitaí, onde nós morávamos, era uma cidade tão pequena que não tinha um lugar decente para receber, né, pessoas de fora, um hotel, tal. A minha infância toda era gente na nossa casa. Os meus pais sempre recebendo as visitas em casa. E sempre eu via a minha mãe lavando a roupa, né? Os missionários que vinham de Santa Catarina, minha mãe lavando a roupa deles. Às vezes nós olhávamos o varal, e eu nunca me esqueço uma imagem, porque tinha uma calça pequenininha, que um dos missionários era anão, né? A gente olhava aquilo lá, aquele varal de roupa, a minha mãe lavando. A minha mãe fazendo comida, muitas vezes, para 15 pessoas que estavam passando a semana na nossa casa. Eu cresci vendo isso. Eles exercendo a hospitalidade, a justiça, o amor, o que é correto. A palavra de Deus, está aqui as histórias. Quando a gente fala o que é justo, o que é correto, a gente tem uma história de uma mulher chamada Ruth. Uma mulher que se torna viúva e decide cuidar da sua sogra, que também era viúva. Não era do povo de Israel, mas ela abre mão de tudo que ela podia ter no seu país, construir e continuar a sua história, quem sabe no outro casamento. Não, ela decide cuidar da sua sogra. Consequentemente, Deus abençoa, ela tem um novo casamento e ela também. Ela tem um filho chamado Obed, que é pai de Jessé, que é o pai do grande rei Davi. E lá na frente, mais uma mulher que não era de Israel, entra na genealogia de Jesus, porque resolveu fazer o que era justo, o que era correto, o que precisava ser feito. Uma história que eu nunca vou esquecer, essa aqui eu não conto muito por aí, tá? E também vocês não espalhem. Falando de exemplo de retidão, eu tinha 7 anos de idade e nós estávamos num almoço de encerramento numa escola. Nós já morávamos na cidade de Araxá, em Minas Gerais. Perto da igreja tinha uma escola, só que era uma escola de freiras, né? Era uma escola católica. E em vários cantos daquela escola tinha santos, imagens de gesso. E daí um amigo meu, né? Ele tinha 8 anos, eu tinha 7 anos, ele disse: cara, a gente não tem ouvido na escola dominical que é errado adorar essas estátuas de gesso? Vamos destruir essa estátua aí, cara. Vamos. Nós pegamos aquela estátua, colocamos dentro de um latão de lixo e dá-lhe pedrada. Dá-lhe pedrada. Destruímos. Destruímos. Enfim, o dia continuou, a gente foi jogar bola, a gente foi brincar e tal. De repente, a gente chega, né, no grupo onde os adultos estavam reunidos, uma reunião. Aconteceu alguma coisa errada.
E daí vai, quem que foi? Tal. Eu de boca fechada, mas o meu amigo foi muito linguarudo, né? E o sem vergonha ainda jogou a culpa em mim, né? Foi o Lediel. Daí eu falei, não, ele deu a ideia e a gente executou junto. Enfim, meu pai era pastor já nessa época, né? E eu nunca me esqueço, meu pai sentar comigo e me dar uma grande lição. Filho, você não é o Jerubaal, tá? Você não é o Gideão, porque o Gideão, na Bíblia, ele faz isso. Os tempos são outros. A gente precisa respeitar a fé dos outros, mesmo que a gente não concorde. E daí o pastor Nilton teve que ir para São Paulo, porque era uma imagem rara, teve que ir para São Paulo, comprar uma outra imagem e repor na escola, né? Porque eu tinha quebrado. Mas eu nunca me esqueço dessa lição. Aprenda a respeitar as pessoas, mesmo com as diferenças. Esses caminhos que o meu pai me ensinou, baseado na palavra, os exemplos de justiça e retidão, estão impregnados em toda a minha vida. Não tem como esquecer. E é por isso que quando a gente olha a palavra, a gente começa a entender porque Deus deixa bem claro: ei, Abraão, você foi escolhido para isso. Deixa um legado na sua casa e na sua família. E para a gente começar a caminhar para o final, eu quero encerrar essa nossa reflexão incentivando você a repensar a sua vida e a rever as suas prioridades. Eu acredito que se você acompanhou essas ministrações, você tem vindo aqui receber as palavras de Deus, eu acredito que você sabe que esse livro, ele tem todas as informações que você precisa para ser bem-sucedido na sua vida pessoal, no seu casamento e na sua família. Pode ter certeza absoluta, um casamento que não dá certo é porque os princípios de Deus não foram preservados. Uma família que não dá certo é porque os princípios de Deus não foram preservados. Uma vida que não dá certo é porque negligenciou alguma coisa dos princípios de Deus. E daí quando a gente olha para isso aqui, e os próprios judeus, eles olhavam principalmente para todo o Antigo Testamento, né? A Torá, os salmos, os profetas, né? Os cânticos. Alguém perguntou para Jesus, que se dizia o Deus encarnado: ei, fala para nós sobre a vida, as coisas mais importantes da vida. Eu quero falar 2 frases de Jesus que você conhece, que eu quero que você saia daqui refletindo sobre ela. Primeiro, Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pastor Lediel, o que é reino de Deus? O Senhor Jesus mesmo, ele resume: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, com as tuas forças, busca a Deus acima de tudo. E depois, amarás teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus, ele nos ensina sobre deixar legado. A maneira de deixar legado é a gente investir na eternidade. E a gente só investe na eternidade se a gente investe em gente, se a gente gasta tempo com gente, e se a gente marca positivamente a vida de uma pessoa. Pastor Lediel, deixa eu falar uma coisa bem séria contigo. Eu estou ouvindo as reflexões, estou entendendo a palavra, mas eu conheço famílias onde os pais até ensinaram os caminhos do Senhor. A gente olhava uma família piedosa, mas os filhos, olha, estão bem longe, viu, de seguir aquilo. Pode acontecer? Eu não vou dizer que não pode. Pode acontecer porque nós temos aqui na Bíblia uma história. O próprio Jesus conta uma história em Lucas 15 dizendo, olha, tinha um pai de 2 filhos, um pai bom, justo, honesto, amoroso, ensinou os princípios. Mas um filho de repente olha para o pai e diz: eu quero a minha herança, tchau, estou vazando. E se manda. Literalmente esse ato ele estava dizendo: eu prefiro te ver morto. O que me interessa em você é a tua riqueza, tchau. Esse filho se dá bem, sim ou não? Está muito mal. Só que lá, quando ele está no meio de porcos, fedendo, o que ele se lembra? É por isso que a palavra de Deus também nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar, ensina as verdades, ensina o caminho, porque pode ter certeza, uma hora isso vai vir à tona, e esse filho ele corre para casa, se lança aos braços do pai, e passa agora a ser
um filho muito melhor, valorizando os princípios que foram impregnados na alma dele. Eu conheço pastor muito melhor do que eu, muito mais crente do que eu, gente muito mais crente do que eu, que os filhos se desviaram. Mas eu tenho certeza que aquela palavra que foi semeada, um dia vai dar fruto. Como eu já vi muitos casos, um dia vai florescer e essa pessoa vai voltar aos caminhos do Senhor. Ei, você está gastando a sua vida, os teus propósitos, tudo que você tem, toda a tua energia, para deixar uma herança ou deixar um legado? Para deixar uma herança ou para deixar um legado? Se você deixar uma herança e não deixar um legado, essa herança, os estudos mostram, ela vai se dissipar rapidinho. Em uma ou até duas, no máximo 3 gerações, não tem mais nada. Agora, se você deixa um legado, isso permanece. Isso ninguém tira. As pessoas que forem influenciadas por você, elas vão ter uma vida abençoada aqui na terra. E o mais importante, um dia você vai encontrar com eles na glória. Um dia você vai se encontrar com eles na glória. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu queria que você tomasse uma decisão, que eu tomo essa decisão. Tudo que eu falo para vocês, eu prego primeiramente para mim. A decisão é de se esforçar cada dia mais para colocar os meus filhos no céu e as pessoas que Deus me confiou. Como eu falei na semana passada, quando chegarmos diante de Deus, Ele vai nos cobrar o que nós estamos fazendo com quem Ele nos confiou. Eu não sei se você já ouviu a famosa história do Alfred Nobel. Alfred Nobel, ele foi um gênio da química. E ele foi o homem que potencializou as famosas dinamites. Esse homem ficou muito rico vendendo dinamites para a guerra. E um dia, ele recebe o jornal e ele fica muito assustado. Ele tinha, naquela semana, velado o seu irmão havia falecido, mas a capa do jornal dizia que ele tinha falecido. E todo mundo estava comentando a morte dele, não sei como confundiram os nomes. E quando ele começa a olhar as reportagens que falam sobre a vida dele, ele viu que a única marca que ele deixou na humanidade foi de morte, explosão, guerra. Esse homem, ele decide mudar, ele decide deixar um legado. Então ele reverte toda a sua riqueza e a sua fortuna para premiar, na época, as 5 maiores áreas de desenvolvimento. E por isso que hoje, até hoje, muitos e muitos anos depois, todo ano nós vemos premiação de prêmio Nobel. Nobel da Paz, Nobel de Matemática, Nobel de Medicina e assim por diante. Alguém não queria que o seu nome fosse atrelado com coisa ruim. Vamos voltar para a cena do seu velório. Na mente das pessoas, eles vão estar pensando o quê? Vão estar pensando, foi tarde? Nos ensinou a fumar, nos ensinou a beber, nos ensinou a ser violento com uma mulher, a desrespeitar um marido, nos ensinou a respeito de pornografia. Que vão estar dizendo e pensando no seu velório? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você vai no médico, ele olha o teu diagnóstico de uma maneira assustada, e ele precisa ser muito franco para você. Ele olha no teu olho e diz: olha, eu lamento dizer, você não tem muitos dias. E ele te dá 15 dias de vida. O que você vai fazer nesses 15 dias de vida? Você vai continuar vivendo do jeito que você tem vivido? Você vai continuar tratando a tua esposa do jeito que você tem tratado? Vai continuar tratando o seu marido do jeito que você tem tratado? O que você vai fazer?
Se você está pensando aí, não, eu ia mudar totalmente, eu ia valorizar muito mais esses momentos, eu ia pedir perdão para algumas pessoas, eu ia ser um pai melhor, um filho melhor, uma mãe. Então é isso que você precisa fazer. Eu nunca vou me esquecer de uma história que um pastor contou. Ele disse que foi fazer uma oração, orou por uma família da igreja dele no hospital, e ele estava saindo, de repente alguém no corredor: ai pastor, vem aqui, nós não somos da tua igreja, mas a gente já ouviu falar, você podia orar pelo nosso pai? E eles vão orar. E quando aquele pastor coloca a mão na cabeça do homem para orar, Deus fala para ele: não ora. Ele fica meio embaraçado assim, como assim, né? Conversando com Deus, e daí Deus começa a direcionar. Pergunta para ele por que ele quer viver mais. Ele pergunta: você quer que eu ore para você viver mais? Por que você quer viver mais? Eu não estou bem, eu queria viver mais. Agora pergunta para ele se ele tem sido um bom marido. Pensa num pastor constrangido, conhecendo o cara naquele momento, mas ele obedeceu. O senhor tem sido um bom marido? E aquele homem começou a chorar. A filha respondeu pelo pai: não, pastor, ele, desde que eu me conheço por gente, quando eu era criança, ele é infiel à minha mãe, tem um relacionamento abusivo. Deus manda o pastor perguntar: você tem sido um bom pai? E ele pergunta. O homem não consegue responder. Ele balança a cabeça. E Deus faz a última pergunta. E o pastor pergunta para ele: então por que você quer viver mais? Para fazer a tua filha e a tua esposa sofrerem mais alguns anos? Resumo da história: aquele homem, ele entendeu que precisou ir para o leito de morte para ver que estava fazendo tudo errado. Ele aceitou Jesus, viveu mais 10 anos, e foram os melhores anos daquela família. Eu não sei quanto tempo eu tenho, não sei. Eu não sei quanto tempo você tem. Eu sei que eu preciso ser melhor, você precisa ser melhor, e a gente precisa gastar mais energia, mais tempo, tudo que nós temos e somos, para deixar um legado na nossa família. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, a tua palavra é maravilhosa. Como nós temos aprendido, Senhor, nesses dias de reflexão sobre família. E todos nós, Senhor, todos nós aqui, estamos decididos a ser melhor. Através do espelho da palavra, nós enxergamos a nossa sujeira. E a gente confessa, Senhor, os nossos pecados. Nós confessamos as nossas falhas. Nós confessamos que temos deixado a desejar. Porque a gente está trabalhando muito para deixar herança e não legado. Mas nós aqui, Senhor, abrimos a nossa alma diante de Ti. Porque queremos ser melhor. Nos dê, Senhor, anos de vida pela frente, para que a gente possa sorrir mais, amar mais, beijar mais, abraçar mais, que nós possamos comer mais junto, que nós possamos sorrir mais, que nós possamos, Senhor, viver uma vida que não é arregada pelo peso do ódio, da opressão, da vingança, do palavrão, do xingamento. Não. Deus, nós fechamos a porta da nossa casa para tudo aquilo que te desagrada e aquilo que tem nos prejudicado. Perdoa, Senhor, porque nós temos muitas vezes vivendo debaixo do estresse. Estamos tentando conquistar, Senhor, fortunas e perdendo o bem mais precioso, que são as pessoas que Tu nos confiaste. Deus, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, nos ensina a viver mais na simplicidade de vida, mas consequentemente com mais paz no coração e sorriso nos lábios. Faça com que o Teu amor seja derramado sobre as famílias que aqui estão.
e que eles possam viver dias melhores, propósitos melhores. Deus, eu clamo, Senhor, por essa família que precisa ver os filhos novamente nos teus caminhos. Eu clamo junto com essa esposa, Senhor, que chora pelo marido, que precisa de um encontro contigo. Eu choro junto com esse marido que precisa, Senhor, ver a salvação da esposa. Eu oro por esse filho, Senhor, que está aqui clamando pelos pais. Deus, em nome de Jesus, nós queremos e precisamos ser melhor. E nós entendemos, Senhor, com essa série de reflexão, que tudo começa conosco. É nós te buscando, é nós nos fortalecendo em Ti, é nós, Senhor, sendo a mudança que nós queremos ver no outro. E nós pedimos, Senhor, que assim aconteça, que as famílias possam ser melhor, e que o Teu Espírito Santo venha habitar no nosso lar todos os dias, porque a nossa família Te pertence, a nossa casa é Tua, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.